Então, gente, bem-vindos. Nós vamos falar da resposta imune a bactérias. Bom, a defesa contra os micro-organismos vão ser mediadas pelos mecanismos efetores da imunidade inata e adaptativa. A primeira forma de defesa vai ser o sistema imune inato e depois vem o sistema imune adaptativo, que vai fornecer uma resposta muito mais forte e sustentada. Só que muitos patógenos evoluem e resistem à resposta imune inata, o que nos torna dependentes da resposta imune adaptativa. É importante saber que o sistema imunológico vai responder de maneira especializada e distinta a diferentes tipos de micro-organismos. Então, para a sobrevivência e a patogenicidade desses micro-organismos em um hospedeiro, eles vão ter que depender da capacidade de resistir aos mecanismos efetores da imunidade. Existem muitos micro-organismos que estabelecem infecções persistentes em que a resposta imune vai controlar, mas não vai eliminar o micro-organismo e ele vai sobreviver, mas não vai propagar a infecção. Em muitas infecções, as lesões teciduais e doenças podem ser causadas pela resposta do hospedeiro ao micro-organismo, em vez de ser causada pelo próprio micro-organismo. Então, os efeitos hereditários e adquiridos na imunidade inata e adaptativa são importantes causas de suscetibilidade a infecções. Então, vocês podem ver aí o patógeno comemorando. Focando agora na imunidade a bactérias extracelulares e tendo em vista que são capazes de se multiplicar fora das células hospedeiras, como no sangue, em tecidos conjuntivos e nos espaços teciduais, como os lúmens das vias aéreas e do trato gastrointestinal, elas vão ter dois mecanismos. Preste atenção. Dois mecanismos que podem causar a doença. Elas podem fazer a inflamação, que resulta em destruição dos tecidos no local da infecção. E também as bactérias produzem toxinas com efeitos patológicos. As endotoxinas, que são componentes da parede celular bacteriana, e as exotoxinas, que elas vão secretar. E tá aí um pouco mais de endotoxina e exotoxina para você que quer saber quais são as características um pouco mais aprofundadas. Então, na resposta imune inata contra bactérias extracelulares, os principais mecanismos vão ser a ativação do complemento, do sistema complemento, certo? A fagocitose e resposta inflamatória. Vamos ter os peptídeos na parede celular das gram-positivas, tá? Nas gram-positivas, os peptídeos estão em 90%, então tem bastante. E o LPS vai predominar em bactérias gram-negativas, que vão ativar o sistema complemento da via alternativa. E as bactérias que expressam mannose na sua superfície, que pode se ligar à lectina de ligação à mannose, que vão ativar o complemento pela via das lectinas. Essa ativação vai resultar em opsonização e fagocitose aumentada de bactérias. Além disso, o complexo de ataque à membrana gerado pela ativação do complemento leva à lise de bactérias. Bom, na ativação de fagócitos e inflamação, os neutrófilos e macrófagos vão utilizar receptores de superfície para reconhecer as bactérias extracelulares. Eles também utilizam receptores FC e receptores de complemento para reconhecer as bactérias opsonizadas com anticorpos e proteínas do complemento. E os produtos microbianos vão ativar receptores do tipo TOL e vários sensores citoplasmáticos em fagócitos e em outras células. Tem outro ponto. As células dendríticas
e os fagócitos que são ativados pelos micro-organismos secretam citocinas, que vão fazer a infiltração leucocitória nos locais de infecção, que é caracterizado como inflamação. E então, os leucócitos recrutados ingerem e destroem as bactérias. A imunidade adaptativa contra bactérias extracelulares vai ter a função de bloquear a infecção, para eliminar os micro-organismos e para neutralizar suas toxinas. As respostas dos anticorpos contra bactérias extracelulares vão ser contra os antígenos da parede celular. Então, a imunidade humoral é o principal mecanismo de defesa contra bactérias encapsuladas, ricas em polissacarídeo, principalmente resposta TH2, porque os anticorpos fazem a neutralização, opsonização, fagocitose e ativação do complemento pela via clássica. Os antígenos proteicos de bactérias extracelulares também ativam as células TCD4 ciliares, que produzem citocinas, que induzem inflamação local, aumentam as atividades fagocíticas e microbicidas de macrófagos e neutrófilos, e estimulam a produção de anticorpos. As respostas TH17, induzidas por esses micro-organismos, recrutam neutrófilos e monócitos e assim promovem a inflamação local. Um pouco das sequelas. Imunidade contra bactérias intracelulares. Bom, na imunidade inata contra bactérias intracelulares, ela é mediada principalmente por fagócitos e células natural killer. Produtos dessas bactérias são reconhecidos por TLR e por proteínas citoplasmáticas, resultando na ativação dos fagócitos. Fagócitos inicialmente neutrófilos e posteriormente macrófagos ingerem e tentam destruir esses micro-organismos. Mas as bactérias intracelulares patogênicas são resistentes à degradação dentro de fagócitos. Além disso, o DNA bacteriano no citosol estimula as respostas do interferon tipo 1. Bactérias intracelulares também ativam o NK, induzindo a expressão de ligantes de ativação de células NK nas células que estão infectando, e pela estimulação da produção de interleucina 12 e interleucina 15 pelas células dendríticas e macrófagos. IL-12 faz com que a célula NK fique mais ativa e produza substâncias que estimulam os macrófagos. As células NK produzem interferon gama, que por sua vez ativa os macrófagos e promove a morte da bactéria fagocitada. As células NK produzem uma defesa inicial, antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa. Mas a imunidade inata geralmente não erradica as infecções e a erradicação requer a imunidade adaptativa. Falando agora da imunidade adaptativa contra bactérias intracelulares, a principal resposta imune protetora contra as bactérias intracelulares é o recrutamento e ativação de fagócitos mediados por células T. Os indivíduos com deficiência na imunidade mediada por células, como o paciente com AIDS, estamos trazendo aqui uma patologia, são extremamente suscetíveis a infecções por bactérias intracelulares, bem como são por fungos e vírus intracelulares. Bom, as bactérias fagocitadas vão estimular respostas de células TCD8 se os antígenos bacterianos forem transportados a partir de fagossomos para o citosol, ou então se as bactérias escaparem dos fagossomos
e entrarem no citoplasma das células infectadas. No citosol, os micro-organismos não são mais suscetíveis aos mecanismos microbicidas de fagócitos, e então, para a erradicação da infecção, as células infectadas devem ser destruídas pelos CTLs. A ativação dos macrófagos, que ocorre em resposta aos micro-organismos intracelulares, é capaz de causar lesão no tecido. Isso pode ser resultado de reações de hipersensibilidade do tipo tardia. Os antígenos de proteína microbiana. As muitas vezes persistem por longos períodos e causam estimulação antigênica crônica e ativação de células T e de macrófagos, o que pode resultar na formação de granulomas em torno dos micro-organismos. Então, temos que preste atenção, a característica histológica da infecção por algumas bactérias intracelulares é a infecção granulomatosa. E esse tipo de reação pode servir para localizar e impedir a propagação dos micro-organismos, mas também está associada ao comprometimento funcional grave, causado pela necrose do tecido e pela fibrose. Então, as diferenças entre os indivíduos nos padrões de respostas das células T a micro-organismos intracelulares são determinantes importantes da progressão da doença e da evolução clínica. E não apresentam reservatórios animais. Como a maioria das vacinas em uso atualmente trabalha induzindo a imunidade humoral, anticorpos são os únicos mecanismos do sistema imunológico que previne infecções pela neutralização e eliminação dos micro-organismos antes de se estabelecerem no hospedeiro. Então, para terminar, as melhores vacinas são aquelas que estimulam o desenvolvimento dos plasmócitos de longa vida, que produzem anticorpos de alta afinidade, assim como células B de memória. Muito obrigada!